Big Data. O Big Data é um termo que se refere ao processo de coleta, armazenamento, processamento e análise de conjunto de dados que são extremamente grandes e complexos e que não podem ser tratados com ferramentas e métodos tradicionais. Com o crescimento exponencial da geração de informações em ambientes digitais, a análise de Big Data ela se tornou essencial para transformar dados brutos em insights estratégicos para empresas e governos. Na década de 90, o conceito ele começou a ganhar força com o crescimento da internet. O aumento dos dados gerados pelas interações digitais começou a trazer à tona esse grande bloco de informações que estava se formando. Nos anos 2000, com o surgimento de novas tecnologias como o Hadoop, acabou sendo possível o processamento distribuído de dados, marcando uma mudança de paradigma. De 2010 para frente, aí se popularizou o uso de técnicas de inteligência artificial e aprendizado de máquina para análise de grandes volumes de dados em tempo real. E aí isso integrava o Big Data em setores variados como saúde, finança, marketing. Algumas características fundamentais do Big Data. Para a gente compreender as características do Big Data, a gente costuma se referir a cinco ou mais vezes, tá? Não se limita a esses cinco, mas esses cinco são os mais comentados. Que são as cinco características, né? Volume, variedade, velocidade, veracidade, valor. E além disso, também tem a variabilidade, que seria um adicional aí, seria o sexto. Mas vamos começar pelo volume, né? Ele se refere à quantidade massiva de dados que a gente tem diariamente e que são gerados constantemente, né? Dados que podem ser medidos em terabytes, petabytes ou até exabytes. Isso vai se desenvolvendo desde postagens de redes sociais, registro de transação financeira, dado de sensor de dispositivo de IoT, que é a Internet of Things. Além disso, a gente tem a variedade, né? Os dados eles podem ser estruturados, semi-estruturados ou não estruturados, né? Estruturados são dados que são organizados em tabelas, bancos relacionais. Já os semi-estruturados são dados que com alguma organização, mas não totalmente, né? Arquivos XML, ou JSON. Já os não estruturados são conteúdos como vídeos, imagens, áudios, texto, textos livres. Já a velocidade, ela refere-se à rapidez com que os dados são gerados e precisam ser processados. Aplicações em tempo real em setores como finanças, detecção de fraude, monitoramento de rede social. Esse tipo de informação ela cresce muito rapidamente. Além disso, a veracidade também, né, relaciona-se à qualidade e à confiabilidade dos dados. Dados imprecisos ou inconsistentes podem comprometer a análise. E aí surge a necessidade de executar métodos de limpeza, validação para assegurar a precisão das informações, né? Os dados têm que ser verdadeiros, têm que ser reais, porque isso impacta a análise. O valor também. O principal método da Big Data é extrair informações que agreguem valor aos negócios, auxiliando na tomada de decisões. Então, identificar tendências, melhorar processos, personalizar produtos, não usar o dado cru, bruto. É pegar aquele dado e trabalhar ele para que você adicione valor na informação. E, por último, a variabilidade. Refere-se à inconsistência dos dados, que eles podem variar de formato, significado, dependendo da fonte e do contexto. O mesmo dado pode ter diferentes interpretações em áreas distintas e exige adaptação e métodos analíticos. Algumas ferramentas que dá para utilizar nesse trabalho com dados, né? Para processamento e armazenamento, temos o Hadoop, que é um framework de software que permite o processamento distribuído de grandes volumes de dados, isso por meio do seu modelo de MapReduce. O Apache Spark, que oferece processamento em memória, acelerando a análise de dados e sendo ideal para tarefas em tempo real. Banco de dados NoSQL, que ele inclui sistemas como MongoDB, Cassandra, CouchDB, que são otimizados para dados não estruturados ou semi-estruturados. Além dessa questão de armazenamento e processamento, também tem a infraestrutura de dados. A gente tem os data lakes, que são repositórios centralizados que armazenam dados no seu formato bruto. Então, no data lake, eu coloco o dado bruto da maneira que eu coletei lá. E futuramente, quando for analisar os dados, eu pego aquele dado bruto e trabalho ele, né? Para análises futuras, eu faço o pré-processamento nesses dados. Já os data warehouses são diferentes. Eu armazeno os dados já processados, estruturados, trabalhados,
Isso facilita a consulta e análise por meio das ferramentas de Business Intelligence. Então, eu já armazeno o dado com todas as edições que eu preciso e quando eu precisar da informação, eu só consulto. É diferente do Data Lake por isso. Data Lake, eu armazeno o dado bruto. No Data Warehouse, eu armazeno o dado já pré-processado. E, além de infraestrutura de dados, temos também as ferramentas analíticas no Big Data. Machine Learning e IA, basicamente, né, que são os algoritmos que aprendem com os dados e realizam previsões ou classificações. Também temos ferramentas de visualização, principalmente de dashboards. A gente tem o Tableau e o Power BI, que são os mais famosos, mas também tem o Qlik, e esses ajudam a transformar as informações dos dados que são muito complexos em gráficos e dashboards compreensíveis. Alguns desafios que a Big Data traz, né, para essa nova era da tecnologia é a questão de segurança e privacidade, porque com o aumento do volume de dados e a variedade das informações, garantir a segurança e a privacidade ela é difícil, né? Algumas soluções que são colocadas atualmente são implementações de criptografia, algumas políticas rigorosas de acesso e conformidade com regulamentações, como o GDPR, que é o da Europa, e o LGPD do Brasil. Além disso, outro desafio é a integração de dados. Os dados provenientes de diferentes fontes podem ter formatos, estruturas e níveis de qualidade muito diferentes. Então, cada informação vai ter um processo de pré-processamento, de trabalho para você poder utilizar aquela informação. Então, usar técnicas de integração e transformação para consolidar informações e permitir análises consistentes é essencial. Além disso, tem a questão do custo e escalabilidade. A criação e a manutenção de uma infraestrutura capaz de lidar com Big Data pode ser cara. Normalmente é, porque você vai lidar com servidores, bancos de dados descentralizados, para principalmente grandes empresas, para garantir a atomicidade, o fluxo daqueles dados no banco, o trabalho com eles. Também tem a questão da escalabilidade, né, que a arquitetura ela tem que ser projetada para crescer conforme o aumento dos dados, né? Isso evita gargalo e garante o desempenho. Também tem a questão da competência e a cultura analítica. As empresas elas têm que investir nos profissionais qualificados em ciência de dados, estatística e análise de dados. E incentivar a tomada de decisões baseadas nesses dados e a experimentação para transformar o modelo de negócio. Então tem que ter um incentivo da empresa do trabalho com os funcionários também. Algumas aplicações práticas do Big Data. Marketing e vendas, você pode personalizar produtos, campanhas, para influenciar o comportamento dos clientes. Otimizar preço, você pode usar modelos preditivos para ajustar preço de acordo com a demanda e o perfil do mercado. Na área da saúde também, integração de dados genéticos, históricos médicos para tratamento de algumas questões de saúde, análise em tempo real da saúde pública para prever endemias, surtos. Na área da finança também, monitoramento de transações em tempo real, modelagem preditiva para avaliar a solvência de clientes, e, enfim, são várias as aplicações de Big Data. E o futuro, atualmente, do Big Data é o uso de inteligência artificial avançada, que é a geral, né? Isso pede que sejam desenvolvidos algoritmos mais sofisticados que vão trabalhar esses dados de maneira mais adequada e eficiente. Também o futuro trabalha muito com a internet das coisas, né? Porque com a expansão de dispositivos conectados, geração de dados em tempo real, cria mais dados, logo permite que mais trabalho seja feito com essas informações. E também tem a questão da computação quântica, que tem o potencial para revolucionar o processamento de dados, porque permite análise de conjuntos de dados que são atualmente impensáveis. Uma conclusão é que o Big Data representa uma transformação na forma como coletamos e armazenamos e analisamos os dados. Quando exploramos esse potencial, as organizações podem transformar informações em ativos estratégicos. Isso melhora processos, antecipa tendências, alcança vantagens competitivas significativas também. Essa jornada, entretanto, demanda investimento em tecnologia, também capacitação e mudança na cultura da organização, que tem que estar sempre orientada pela segurança e ética na gestão dessas informações. Essa abordagem ela detalha e visa fornecer uma visão ampla e aprofundada do Big Data e ajuda a compreender não apenas as definições e características, mas também as aplicações práticas e os desafios enfrentados atualmente no setor
e quais as perspectivas futuras?